Pessoal, então a gente tem aí a questão 6. E pede para a gente determinar a soma dos 11 primeiros termos da PA, que começa pelo número 5, depois vai pelo número 2 e assim por diante, certo? Seguindo essa sequência aí. Ok? Bom, pessoal, então tá pedindo o que pra gente? Tá pedindo a soma dos 11 primeiros termos da PA. Então tá pedindo pra gente S11, certo? Dessa PA aqui em específico. Bom, mas se vocês forem verem lá nas videoaulas, as videoaulas do conteúdo explicativo, eu sei determinar a soma dos n primeiros termos de uma PA. Como é que a gente faz? Como é que a gente encontra ele? Basta jogar nessa formulinha aqui. Que formulinha é essa? A soma dos n primeiros números é dado pelo primeiro número mais a soma do último, certo? Multiplicado pela quantidade de termos da PA dividido por 2. Certo? Então, a soma dos n primeiros números é dada por a soma do primeiro número com o útil vezes a quantidade de elementos dividido pelo número 2. Certo? Bom, então quais são as informações que a gente precisa? A gente precisa encontrar quem que é o primeiro termo, quem que é o último e quem que é a quantidade de termos, ou seja, dos termos que a gente está utilizando nessa soma aí. Certo? Bom, pessoal, o primeiro termo dessa minha PA é o número 5. Veja que a minha PA aqui começa pelo número 5. Então, o primeiro termo dela é o 5. Certo? O AN, que é o último termo, que no caso aqui, se a gente está considerando os 11 primeiros termos, o último termo dos 11 primeiros termos é o A índice 11, certo? Então, AN é o A11, certo? Só que o A11 aqui não foi dado para a gente quem que foi. A gente só tem o primeiro termo e o segundo, certo? A gente vai ter que encontrar ele, certo? E qual outra informação que a gente tem desse problema? Que a gente está trabalhando que N é 11, porque a gente quer a soma dos 11 primeiros termos dessa PA. Certo? Então, a gente está trabalhando aí com 11 termos. Bom, a gente está faltando qual elemento aqui? Falta a gente determinar o último termo desses 11 termos aí dessa PA. Certo? Então, a gente tem que determinar quem que é A11. Bom, mas a gente não sabe quem que é A11. Como é que a gente vai determinar um termo de uma PA, pessoal? Um termo qualquer de uma PA. Basta jogar o quê? No termo geral, na fórmula do termo geral da PA, que é dado por essa formulinha aqui. Então, para me determinar quem que é A11, eu preciso jogar as informações que eu tenho nessa minha fórmula aqui. Bom, mas quais informações que eu preciso para determinar quem que é A11? Eu preciso saber quem que é o primeiro elemento, quem que é N e quem que é R. Quem que é o primeiro elemento eu sei, quem que é N também. Falta determinar quem que é R. Porque A1 é 5 e N é 11. Falta determinar quem que é R. Bom, mas é o seguinte, pessoal. Eu disse para vocês que é fácil de encontrar a razão de uma PA sabendo dois termos consecutivos. Vejam que, nesse exemplo aqui, a letra A, foram dados dois termos consecutivos. O 8 e o 5. Para a gente resolver encontrar a razão com dois termos consecutivos, basta pegar o último e subtrair pelo anterior. Certo? Então, a razão dessa minha PA, basta pegar o 8 e subtrair por 5. Certo? 8 menos 5, 3. Quer dizer que a razão dessa minha PA é o valor 3. Quer dizer que como é que se determina aqui, ó, todo termo dessa minha PA? Basta pegar um termo. Para você determinar um termo dessa PA, basta você pegar um anterior e somar com 3. Por exemplo, se eu quisesse o terceiro termo dessa minha PA, basta pegar o 8 e somar com 3. 8 mais 3 é 11, então o meu terceiro termo dessa PA seria o número 11. Certo? Só que o que a gente quer? A gente quer agora o 11º e não o terceiro. Então, a gente vai utilizar essa formulinha aqui. A gente encontrou as informações que a gente precisa para determinar quem que é o 11º, certo? No lugar de A1, vou substituir por 5, certo? No lugar de R, vou substituir por 3. No lugar de N, vou substituir por 11. Então, vocês vão ver que foi isso que eu fiz aqui. Ó. No lugar de N, eu substituí por 11, certo? Então, 11 menos 1 dá 10. Então, eu tenho 10R. A1 mais 10R. Ok? Bom, falta substituir agora no lugar de A1 por 5 e no lugar de R por 3. Então, vai ficar A1 é igual a 5, no lugar de R eu vou substituir por 3. Então, eu tenho 10 vezes 3. Se eu tinha 10 vezes R, como R é igual a 3, então eu tenho 10 vezes 3. Então, como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Sempre prioridade em relação à multiplicação. Multiplicação tem prioridade em relação à soma. Então, é 10 vezes 3, 10 vezes 3 é 30, e 30 mais 5 é 35. Quer dizer que o 11º termo dessa minha PA é o número 35, certo? Só que não é isso que eu quero descobrir a soma, certo? Onde uma das informações que eu preciso para determinar a soma é o último termo desses 11 primeiros termos aí. Porque eu quero
encontrar a soma dos 11 primeiros. Então, o último termo dos 11 primeiros termos é o A11. E foi o que eu encontrei aqui, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que jogar na formulinha da soma para encontrar a soma, então, desses 11 primeiros números. Bom, eu, no lugar, então, de A1, vou substituir por 5. No lugar de AN, que é o meu último termo, eu sei que eu tenho que colocar o valor do último termo. Se eu sei que o último termo é o 11º, então eu vou colocar o valor do 11º, que é 35, certo? E no lugar de N, eu vou substituir por 11, certo? Então, fazendo essa substituição aqui, ó, no lugar de N, eu já substituí por 11 aqui, ok? Falta substituir o A1 e o A11. A1 é 5, A11 é 35. Então, fica 35 mais 5 vezes 11. Mas como eu disse para vocês, pessoal, aqui a gente tem uma multiplicação e soma. Só que essa soma aqui está entre parênteses. Eu tenho que resolver sempre primeiro o que está entre parênteses. Então, 5 mais 35, 40. Então, eu tenho 40 que multiplica 11. Vejam que esse 11 não está multiplicando esse 35. Ele está multiplicando essa soma aqui. Está multiplicando tanto o 35 quanto o 5. Certo? Então, eu tenho 40 que multiplica 11. Eu vou simplificar esse 40 por 2. 40 dividido por 2 é 20. Então, o resultado da soma dos 11 primeiros termos dessa PA aqui, basta você multiplicar 20 por 11. E 20 por 11 é 220. Ou seja, a soma dos 11 primeiros termos dessa minha PA é 220. Ok? Pessoal, pede na 6 aí da letra B, pede para a gente determinar a soma dos 9 primeiros termos da PA, onde o primeiro termo é menos 5, o segundo é menos 10 e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, você está pedindo a soma dos 9 primeiros termos, está pedindo S de 9, S índice 9. Ok? Bom, mas como é que a gente determina a soma dos N primeiros termos de uma PA? Basta utilizar essa formulinha aqui. É o primeiro termo mais o último vezes N que divide por 2. Então, que informações que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, do último e da quantidade de termos que a gente está somando. Certo? Bom, o A1 é o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo dessa minha sequência? É o menos 5. O A9 a gente não tem essa informação, então a gente não vai resolver agora. A gente precisa de quem também? Do N. O N é a quantidade de termos que você está somando. Então, é 9. Ok? Bom, então tem que encontrar quem que é o último termo. O último termo de 9 termos é o nono, certo? Então é o A9. Tem que encontrar quem que é A9. Mas como é que eu vou encontrar o A9? Eu vou utilizar a formulinha do termo geral da PA, certo? É AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Então, para mim descobrir quem que é A9, o nono termo, eu tenho que saber quais informações. Quem que é o A1, quem que é o N, quem que é o R. Bom, mas o A1 eu sei quem que é o menos 5. O N eu sei que é 9. Falta encontrar quem que é R. Bom, pessoal, mas como é que eu encontro o R numa PA? Eu preciso saber de dois termos consecutivos. E vejam que a gente tem dois termos consecutivos aqui. Eu tenho o 1 e o 2, que são termos consecutivos. O 2 é consecutivo é o próximo termo do primeiro, certo? Então, são termos consecutivos. Então, o que eu vou fazer? Para me determinar a razão aqui, basta pegar o último termo e subtrair pelo anterior, certo? Eu vou pegar o A2, que é menos 10, e subtrair pelo menos 5. Então, vai ser menos 10 menos o valor de A1, que é menos 5. Então, vai ficar menos 5. Pessoal, menos com menos, mais, certo? Então, eu tenho menos 5 menos 10 mais 5, certo? Bom, você deve 10, você paga 5, você fica devendo 5. Então, quer dizer que a razão dessa minha PA aqui, ó, é menos 5. Bom, então com esses valores aqui, com essas informações, eu consigo determinar quem que é o quê? Quem que é A9. Então, já fazendo a substituição aqui no lugar de N por 9, eu tenho A9 é igual a 1 mais 9 menos 1 vezes R. Ok? 9 menos 1 é 8, então eu tenho 8 que multiplica R. Basta substituir agora os valores que a gente tem de A1 e de R. A1 vale menos 5 e R também, por coincidência, vale menos 5. Certo? Então, A1 menos 5 no lugar do AR também, que multiplica o 8, é menos 5. Então, eu tenho menos 5 que multiplica 8. Primeiro, a coisa que eu resolvo é multiplicação. Não resolvo multiplicação primeiro em relação à soma e subtração. Okay? Então, 8 positivo multiplicado por 5 negativo, menos vezes mais, menos. 8 vezes 5, 40. Então, fica 40 negativos. Você deve 5, você fica devendo mais 40, você fica devendo no total 45. Então, você tem 45 negativos. Então, o seu nono termo dessa minha PA é menos 45. Só que, na verdade, o que a gente quer? A gente quer a soma dos valores dessa PA, certo?
Soma dos 9 primeiros termos dessa PA. Bom, então, que informações que a gente precisa? A gente precisa do primeiro termo, do nono termo, que é o A9, e da quantidade de termos, que são os 9 termos, ok? Bom, então basta substituir aí na fórmula, certo? Então, substituindo no lugar de n por 9, a gente tem isso daqui, certo? Substituindo aí os valores de A1 e de A9, a gente tem A1 é menos 5, A9 é menos 45, certo? Menos 45, eu tenho a multiplicação aqui e uma subtração de valores, certo? Só que essa subtração de valores está entre parênteses, eu resolvo o que está entre parênteses primeiro. Então, menos 5, menos 45, a gente tem, você deve 5. Você fica devendo mais 45, você fica devendo no total 50. Então, você tem menos 50 vezes 9. Eu vou simplificar esse menos 50 por 2, pessoal. Quando você simplifica menos 50 por 2, você obtém menos 25. Tá? Que número que multiplicado a um 2, um número positivo, dá 50 negativo. Tem que ser um número negativo, certo? Negativo com positivo dá negativo. O número que multiplicado por 2, que dá 50, é o 25. Então, você tem menos 25 multiplicado por 9. Menos 25 multiplicado por 9 é quanto? É menos 225. Negativo com positivo dá negativo, 25 vezes 9 dá 225. Então, quer dizer que a soma dos 9 primeiros termos dessa PA aqui é menos 225. E faz sentido, né, pessoal? Porque você tem... Vejam que cada termo dessa minha PA aqui vai ficando cada vez mais negativo. Então, você está somando o quê? Coisas negativas. Então, você está somando coisas negativas, o raciocínio lógico é que o resultado seja negativo, certo? Você está devendo 5, depois você está devendo 10, depois você está devendo 15, mais 20 e assim por diante, você vai obter, então, no final das contas, um resultado negativo. Ok? Pessoal, então com isso eu resolvi a letra A e a B da letra C, da número 6, certo? Resolvo com vocês a letra C e a letra D no próximo vídeo. Então eu fico por aqui, um abraço, fui!